aí no meu mestrado e no meu doutorado eu parto para essa área, deixando um pouquinho de lado essa parte vegetal que eu comecei na minha iniciação científica. Você falou a questão do PCR, né? Uhum, E a gente vai conversar até um pouco mais sobre isso, sim, mas é legal ver que algo que você começou como uma ferramenta para, vamos dizer assim, validar rótulos de sim, produtos, você usou praticamente durante toda a sua vida acadêmica e usa ainda hoje para sim, poder ali como base para ter uma série de resultados. Mas exatamente. pro pessoal que está lá em casa, que está assistindo a gente, o que é PCR? Vamos lá, então. Né, eu tive, assim, a satisfação de trabalhar com PCR praticamente toda a minha vida acadêmica, né, desde a iniciação científica, mestrado, doutorado, e como você falou, é uma técnica que abrange aí, diferentes possibilidades, por ser uma técnica, né, que nós chamamos, né, a sigla PCR vem do inglês, mas quer dizer reação em cadeia pela polimerase, e é aquela questão, né, na ciência, na bancada, a gente pode até usar aquela frase, na vida nada se copia, nada se cria, tudo se copia. Porque a PCR é exatamente uma réplica do que acontece em vivo, né? Nós temos aí no processo de divisão celular a replicação do nosso material genético, né? Toda vez que uma célula se divide, ela replica o seu material genético. E a PCR, ela é similar a esse processo, né? Ela copia esse processo, só que agora de uma forma mais específica, né? Ao invés de eu copiar todo um genoma, eu vou olhar para uma parte específica desse genoma e amplificar isso in vitro. Então, eu tenho todo um conjunto de ingredientes que eu trabalho dentro de um tubo, né, de um microtubo, e esses ingredientes, eles têm funções parecidas com aquelas moléculas lá no interior da célula. Então, eu tenho a enzima, a TAC polimerase, que é uma enzima que também assim como a gente tem a DNA polimerase no interior da célula para replicar o nosso genoma, in vitro a gente precisa dessa enzima, da TAC polimerase, para estender, né, e para amplificar o nosso material de interesse. A gente conta com nucleotídeos, né, adicionados a esse tubo, na intenção de amplificar uma região-alvo. Né, além desses ingredientes, né, quando a gente pensa na replicação do material genético, né, na célula, a gente tem ali maquinarias que vão auxiliar na desnaturação, né, na abertura da fita de DNA, né, lembrando que é uma fita dupla. Para que a gente faça a mesma ação in vitro, a gente conta com a alteração da temperatura. Né? Então, a gente trabalha tanto com ingredientes no nosso tubinho, quanto com o auxílio da temperatura. Então, a partir do momento que a gente faz a nossa reação, que a gente tem o nosso material genético e os ingredientes necessários para amplificá-lo, a gente coloca esse mix, né, esse conjunto de reagentes, dentro de um aparelho que a gente chama de termociclador. Esse termociclador, ele tem a capacidade de alterar a temperatura numa rápida velocidade. Então, a gente consegue aumentar a temperatura em torno de 98, 100 graus, para exatamente desnaturar a fita de DNA. Então, essa fita ela é aberta. E aí, esses ingredientes, a enzima, os nucleotídeos, os primers, que também são os iniciadores da reação, né, que são ingredientes importantes para a reação de PCR, vão se ligar ao nosso material genético, né, vão ter acesso a esse material genético que nós colocamos ali como nossa amostra. Não, é muito legal essa sequência, né? E você pensar que você tenha a intenção de separar um pedaço desse material genético, no caso, estou dando um exemplo de DNA, mas Uhum, poderia ser o RNA, por exemplo, né? sim. E você vai pegar um primer e vai colocar exatamente para ter esse corte. E aí eu pergunto assim, mas como você sabe que esse primer vai fazer o corte que você quer? Como que isso é feito? Então, geralmente quando nós falamos de PCR, a gente está trabalhando com alvos específicos e que nós já conhecemos, né? Não é uma técnica que nós vamos identificar algo desconhecido. E a PCR ela é utilizada tanto qualitativamente quanto quantitativamente, e nós utilizamos da PCR para fazer uma detecção de algo que nós já conhecemos. Então, o primeiro passo da reação, né, de uma PCR é a construção dos primers, né? Uma vez que você tem o seu alvo, você vai desenhar primers específicos para esse alvo. Né? Os primers eles têm um tamanho de 20 nucleotídeos, então eles são específicos para a sua região de interesse. Né? Como são 20 nucleotídeos, a probabilidade desses 20 nucleotídeos se ligarem a uma região
que não é a sua, né, que não é o seu alvo, é muito baixa, né? Então, esse tamanho garante a especificidade desses primers, né, ou até sondas, né, que nós podemos também utilizar para fazer a amplificação do material genético, garantindo que o nosso resultado, né, seja confiável, né? Sendo essa uma das vantagens principal da utilização da PCR, né, dessa amplificação do DNA in vitro, né, a alta sensibilidade e alta especificidade da técnica. Ah, perfeito. Mas me fala o seguinte: você monta isso no seu laboratório, você tem lá um kit para isso, ou você de repente vai lá no site de uma farmacêutica e escolhe o que você quer e eles enviam para você? Como que é essa primeira parte aí, que é básica para você ter uma resposta certa? Como Uhum. que rola essa parte? Os ingredientes, né, que eu comentei com vocês, né, em relação aos primers, né, a enzima, isso são comercial, né? A gente compra de uma determinada empresa, né? Tem várias empresas que comercializam esses tipos de kits